Vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez no livro do profeta Sofonias. Hoje finalizaremos o verso 8, é o verso de número 20. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é juntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. Pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo nome. Mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. O rei de Israel, o Senhor está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. E ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam o pó. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e farei deles um louvor em o nome de toda a terra em que sofreram ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, por tua palavra, e nós te agradecemos por essa série no livro de Sofonias. Nós oramos, Senhor, e rogamos a tua bênção enquanto consideramos esta passagem incrível diante dos nossos olhos. Oramos para que o Senhor nos ajude a mim a pregá-la fielmente e ajude os meus irmãos a ouvi-la com humildade. Ajuda-nos a reconhecer esta redenção incrível, prometida e cumprida em Cristo. Oramos para que o Senhor venha e nos dê esperança renovada, alegria renovada, obediência renovada, gere fé nos nossos corações para a tua glória, Senhor. No nome de Jesus, no nome de quem oramos. Amém. Imagine uma cidade em ruínas, completamente em ruínas. As casas desmoronadas, as ruas desertas, completo silêncio, só o vento carregando a poeira de um lado para o outro, fazendo o barulho no meio daquilo que já foi destruído. Era assim um retrato espiritual de Judá aqui em Sofonias. Uma casa espiritual em completa ruína. Deserta, sem morada. O povo sabia que o juízo de Deus estava às portas
e talvez tudo o que esperassem era um fim definitivo, sem esperança de restauração, sem nenhuma esperança. Contudo, em meio a essa desolação, Deus, em sua infinita graça, anuncia aqui algo que ninguém poderia prever. Ele não apenas promete resgatar o seu povo do juízo iminente, caso eles se arrependessem, mas ele também fala de uma redenção completa que envolve não apenas o perdão, mas envolve purificação, envolve restauração e até a alegria, o regozijo divino sobre o próprio povo. Essa promessa, irmãos, é maior do que Judá pode imaginar. Essa promessa é maior do que nós podemos imaginar. Ela aponta para aquele glorioso plano de Deus que encontra o seu clímax em Cristo o Senhor. E em Sofonias nós vemos aqui o juízo divino, justo, um juízo implacável, prestes a consumir Judá, prestes a consumir todas as nações, mas em meio a essa escuridão, Deus revela algo inesperado, algo completamente não esperado. O seu juízo não é o fim, o caminho para a redenção foi providenciado por Deus. Lembrem-se que no capítulo 1, Deus já tocou o alarme, Deus tocou o sinal, dizendo que ele está irado e o seu juízo chegará e eles precisavam se arrepender. Mas o juízo que deveria trazer destruição total pode ser transformado em júbilo e em reconciliação, é o que nós estamos vendo nessa passagem diante de nós. O peso da condenação merecida por todos os pecados que o povo cometeu pode ser substituído por um fardo leve e, em troca, receber ainda cânticos do próprio Deus por amor ao povo. Imagine o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Criador de todo o universo, não apenas perdoar o seu povo, não apenas redimir o seu povo, mas se alegrar sobre o povo e ainda cantar louvores, cânticos de alegria, de exultação, porque está alegre com o seu povo. Imagine isso. Então ele não apenas perdoa, ele restaura a dignidade, ele purifica o coração, ele reúne o pecador à sua nova família, ele restaura completamente. E essa, irmãos, é a imagem que nós temos aqui em Sofonias 3, do 8 ao 20. Um plano de redenção tão grandioso, um plano de redenção tão completo que só pode ser plenamente compreendido à luz da redenção prometida em Cristo Jesus. Talvez você esteja escutando esse primeiro sermão aqui em Sofonias, talvez não acompanhou os anteriores, e eu aconselho fortemente que você vá ao canal do YouTube da igreja e procure os outros 2 sermões em Sofonias, se este é o primeiro sermão que você está ouvindo aqui. Mas vamos relembrar o contexto ao concluirmos o nosso estudo desta série. Talvez você esteja apenas começando a acompanhar, como já falei. Sofonias foi um profeta que viveu no Reino do Sul, Reino de Judá, reino em que Israel, no momento em que se separou, havia o Reino do Norte e o Reino do Sul, e ele está por volta aqui de 620 a.C. E esse foi um período de grande corrupção espiritual, onde o povo de Deus havia se desviado dos seus caminhos, havia perseguido seus próprios pecados, seus próprios caminhos, perseguido ídolos, e Deus, em sua graça, levantou Sofonias, como também usou o rei Josias para promover reformas e chamar o povo ao arrependimento. Se você se recorda, no capítulo 1 de Sofonias, nós encontramos um forte apelo, um forte grito de advertência. O povo está se afastando de Deus, o que provocou a ira de Deus, e Deus está vindo de maneira irada por causa dos pecados do povo, e o julgamento é iminente. E no capítulo 2, a advertência continua, mas começam a surgir vislumbres de uma redenção. Deus então anuncia o juízo não apenas sobre Judá, mas também sobre todas as nações da terra, revelando tanto a sua justiça quanto a sua misericórdia. E ao chegarmos agora no capítulo 3, nós encontramos uma redenção mais plena, mais completa, completamente revelada ao povo, como Deus irá fazer, e como o ponto de virada que nós temos aqui, como se fosse uma dobradiça de uma porta, onde há uma virada de chave,
é como um ponto ápice da mensagem de Sofonias. E toda a passagem revela então a glória dessa redenção de Deus. Esta é uma porção gloriosa das Escrituras, irmãos e irmãs. Deus está falando sobre essa gloriosa redenção e eu sinto-me profundamente inadequado, como sempre me sinto em todas as pregações, e especialmente diante de uma passagem tão rica e tão gloriosa que fala da redenção divina. Mas hoje, apesar das limitações, eu quero que os irmãos entendam que esta passagem nos ensina que a redenção de Deus é muito mais maravilhosa do que nós podemos imaginar. Nós vamos passar essa passagem aqui como quem faz, como algo semelhante em serigrafia, quando você quer dar o desenho completo, o colorido do desenho. Primeiro você passa uma tela e então depois passa a outra. Nós vamos passar para dar um pano de fundo aqui no capítulo 3, do verso 8 até o 20, e então nós veremos como isso se cumpre em Cristo Jesus. Eu quero mostrar para você os 5 aspectos dessa maravilhosa redenção nesse texto, e depois então verificar como esses 5 aspectos se cumpriram em Cristo. Na nossa passagem nós vemos aqui uma redenção incrível que Deus prometeu ao seu povo, e essa era uma redenção futura, uma redenção anunciada a um povo que está preso nos seus pecados, que não seguia fielmente a Deus, e apesar disso, Deus prometeu que traria redenção um dia para esse povo. E ele não apenas julgaria o pecado, mas ele também traria essa redenção. E observe comigo o texto, especialmente as expressões que indicam tempo. No verso de número 8, começa dizendo, esperai-me. No verso de número 8 ainda diz, no dia. A redenção tem um aspecto antecedente e tem um aspecto precedente. No antecedente, Deus está anunciando o seu julgamento para que o povo se volte para ele. Mas também tem um precedente depois dessas coisas, quando Deus chama o povo então para o arrependimento e o povo se arrepende e a redenção acontece. Quando você olha no versículo de número 9, nós lemos, pois naquele tempo, essa mesma expressão naquele tempo aparece no versículo 20 também e em outras semelhantes, naquele dia, como no verso 11, no verso 16 e no verso 19. Ao todo, nós vemos essas expressões 5 vezes, apontando claramente para uma profecia de redenção futura. Naquele dia, naquele tempo, esperai. Ele está mostrando que a redenção é futura. Sofonias está proclamando essa mensagem, está chamando o povo de Deus ao arrependimento, a buscar ao Senhor, porque Deus prometeu uma redenção futura. E agora nós vamos considerar aqui essa redenção futura descrita nesse texto e há 5 aspectos dessa redenção. E a primeira está do verso 8 ao verso de número 10, que é uma futura conversão das nações. Note isso. No verso 8 ao verso 10, Deus promete uma futura conversão das nações. Mas o que significa conversão? Muitas pessoas não entendem o que significa conversão e, ao não entender isso, elas não compreendem o que Deus está dizendo aqui. A Bíblia, quando ela fala de conversão espiritual, ela está falando de uma transformação que nos tira do afastamento de Deus e nos conduz a amá-lo. Perdão. A conversão, ela transforma o status do homem de morto espiritualmente nos seus pecados para vivo espiritualmente em Deus. E nos versículos 8 até o versículo de número 10, nós encontramos a profecia dessa conversão, e uma conversão das nações gentias. Deus promete que os povos não judeus, nesse caso, serão trazidos à fé em Deus, serão trazidos à fé no Senhor. O texto diz que Deus mudará a linguagem das nações, não é isso que ele diz no verso de número 9? Então darei lábios puros aos povos. Ele mudará a linguagem dessas nações para que eles façam algo. E façam o quê? Invoquem o nome do Senhor, é o que o texto diz, e sirvam de comum acordo. A expressão invocar o nome do Senhor aparece diversas vezes no Antigo Testamento e refere-se a uma fé genuína
em Yahvé refere-se ao Deus único e verdadeiro, refere-se ao culto público a Deus. Se você voltar em apenas uma passagem comigo lá em Gênesis no capítulo 4. Note como essa é a primeira vez que essa mesma expressão aparece. Capítulo 4, verso 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual lhe pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Todas as vezes no Antigo Testamento que esta passagem está, ou que essa expressão é colocada, ela sempre está dentro de um contexto onde há um culto ao Senhor. Daí começou-se a cultuar novamente ao Senhor, de uma maneira de cultuar da maneira que agrada a Deus. Então essa frase, essa expressão aparece diversas vezes no Antigo Testamento, se referindo a um culto verdadeiro, a uma fé genuína a Yahvé, ou Javé, ou Jeová, como queiram, ou simplesmente Deus, o Deus único e Deus verdadeiro. Deus promete, então, transformar essas pessoas para que elas invoquem o nome do Senhor e sirvam em unidade. Você olha para o verso de número 10, nós temos, da além dos rios da Etiópia, ou Cush, tá? Os meus adoradores, note isso. Se você conhece a geografia do Antigo Testamento, a Etiópia, ou Cush, ficava ao extremo sul de Judá. Ficava ali no extremo sul da África, distante de Israel. E isso significa que mesmo terras longínquas, terras distantes, seriam alcançadas para atrair adoradores a Deus. Adoradores a Deus seriam trazidos dessas terras. E o texto fala sobre os dispersos de Deus, que oferecerão sacrifícios ao Senhor, é o que o verso de número 10 ainda fala. Essa profecia ela deve ter parecido quase que impossível para um judeu dessa época. Afinal, as nações gentias não gostavam de Israel, não adoravam a Deus, adoravam outros deuses, adoravam outros ídolos, e Deus está dizendo, eu vou trazer os povos que vão abandonar os ídolos e vão servir ao meu nome. Essa é a profecia que nós temos aqui. Ele converteria estas nações, trazendo-as para a redenção. E essa é a promessa gloriosa de Deus, uma redenção futura que alcançaria até os confins da terra. Agora note um outro aspecto a partir do verso 11 até o verso de número 13. Não apenas uma futura conversão das nações, mas uma futura purificação do próprio povo de Deus. Quando nós continuamos a examinar essa futura redenção, nós nos pegamos agora no verso 11 ao 13 e nós vemos que Deus promete uma futura purificação do povo de Deus. Um tempo em que Deus limpará o seu povo, removerá a sua vergonha, removerá o seu pecado. Então nós temos aqui esse aspecto da limpeza, da santificação. A Bíblia nos fala aqui sobre a lavagem espiritual que somente Deus poderia realizar. Nossos pecados nos tornam como que sujos e impuros nas nossas vestes diante de um Deus santo, mas Ele promete nos purificar, Ele promete nos limpar. E é isso que nós vemos aqui do versículo 11 ao versículo 13, uma imagem da purificação divina. Note novamente o verso de número 11, nós lemos, naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim, então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Aqui o texto aponta para a vergonha que o pecado traz, mas Deus promete removê-la completamente. Um dia, essa vergonha e esse próprio pecado seriam eliminados. Ainda no versículo 11, Deus diz, removerei do meio de ti aqueles que se alegram orgulhosamente, aqueles que têm prazer no orgulho, na soberba, na arrogância.
Isso significa que ele também eliminará a arrogância, o orgulho do meio do seu povo. E o versículo então conclui afirmando que você não será mais arrogante no meu santo monte. Essas pessoas não seriam mais... Essa é uma promessa de purificação espiritual completa que nós temos aqui. E no versículo 12, avançando, nós vemos uma descrição do povo purificado. Veja. Mas deixarei no meio de ti quem? Ao invés de orgulho, ao invés de arrogância, ao invés de soberba, nós temos agora uma transformação. Deixarei no meio de ti um povo modesto, um povo humilde, que confia no nome do Senhor. A humildade, característica fundamental da santidade. Ser humilde significa reconhecer que nós não sabemos tudo. Ser humilde significa que nós somos dependentes, por isso ele diz, confia no nome do Senhor. Ser dependente de Deus para tudo e para qualquer coisa. E ainda no versículo 12, o texto afirma que esse povo buscará refúgio no nome do Senhor. Confiando no Senhor, isso mostra a dependência total de Deus com a sua segurança, com a sua força. E avançando para o verso número 13, nós lemos que o remanescente fiel será um povo íntegro. Note, os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentiras, e na sua boca não se achará língua enganosa. Ele será um povo íntegro, e esse texto termina com uma imagem de paz e de segurança, porque serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem os espante. Isso nos lembra do Salmo 23. Eles confiam no Senhor, e por confiar no seu pastor, eles se deitam de maneira a confiar. Lembra do Salmo que diz, eu me deito e logo eu pego no sono, eu acordo porque o Senhor me sustém. É uma confiança no Senhor. Essa restauração que está sendo prometida, esses versículos pintam uma imagem poderosa de purificação, de transformação de um povo que estava confiando em ídolos. De um povo, note o capítulo 1 novamente, o verso de número 6. Como esse povo estava? Os que deixam de seguir ao Senhor, os que não buscam o Senhor, nem perguntam por Ele. Era assim que esse povo estava. Mas veja qual é o quadro prometido aqui. Um povo agora que confia no Senhor e confia de tal forma que está seguro. Está seguro no Senhor. Então Deus promete limpar o seu povo, remover a sua vergonha, remover o seu pecado, a sua arrogância e moldá-lo num povo humilde, num povo modesto, num povo manso, num povo íntegro e totalmente dependente dele. Ora, e essas palavras ecoam na minha mente quando eu ouço modesto, humilde. É como se eu estivesse ouvindo o Senhor Jesus dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Deus vai remover todas essas coisas. Essa foi a redenção futura anunciada por Sofonias. Uma promessa de limpeza espiritual, de renovação para o povo de Deus. Mas ainda há uma terceira característica, uma futura remoção do julgamento. Do verso 14 ao 18, note, nós vemos aqui uma futura remoção do julgamento por causa do pecado. Em Sofonias 1 nós lembramos que Deus nos deu esse aviso. Deus nos deu esse aviso que Deus está irado por causa do pecado e o julgamento é iminente. No entanto, aqui nós encontramos uma promessa gloriosa de que Deus, em um tempo futuro, removerá esse julgamento agindo com misericórdia e graça. Deus é amor, de fato. A Escritura diz isso. E justamente por isso, Ele também tem ira. A sua ira é direcionada contra o pecado, porque Ele ama o seu povo e deseja a santidade do seu povo. Mas porque Ele amou, Ele também é misericórdia, Ele também tem graça, Ele também tem essa compaixão para com os pecadores. E olhe agora para os versículos 14 a 18, primeiro há um convite à adoração. Veja, canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. Um convite à adoração.
E por que esse convite? O versículo 15 nos dá a resposta. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. É por isso que ela tem que cantar, é por isso que tem que rejubilar, regozijar-se. Porque as sentenças que eram contra eles foram tiradas, foram afastadas. Veja que todos nós pecamos contra Deus e todos nós merecíamos o seu julgamento, o seu justo julgamento. No entanto, Deus promete remover esse julgamento, uma promessa fundamentada única e exclusivamente na sua graça. E ainda no versículo 15 nós lemos, ele removeu os teus inimigos, o rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Aqui nós vemos a figura do verdadeiro rei de Israel, que é o próprio Senhor. Ele é o único e verdadeiro rei do seu povo. E a promessa é que Deus estará no meio do seu povo, fazendo o quê? Trazendo paz, trazendo segurança. Tu já não verás mal algum. Paz e segurança. E então no versículo 16 nós encontramos outra promessa para esse dia futuro. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços, não se enfraqueçam os teus braços. E mais uma vez a presença do Senhor é enfatizada. Veja, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria e renovar-te-á no seu amor, regozijar-te-á em ti com júbilo. O texto aponta para um dia em que o próprio Senhor estaria no meio do povo de maneira nova e de maneira poderosa. Ele já habitava no templo, mas esta promessa fala de algo muito maior. No versículo 17 nós encontramos essa declaração. Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Imagine, irmãos, o Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, se regozijando sobre o seu povo, cantando. Ele está alegre, cantando. Essa é a figura que está aqui. Alguém, um homem, um rei, está cantando por causa da alegria que ele sente por causa do seu povo. Note essa questão. Então, essa é uma promessa de redenção futura que reflete a alegria de Deus em redimir o seu povo eleito, em redimir o seu povo escolhido. Note o verso de número 18 que continua. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são sobre ti e sobre os quais pesam opróbrios. Esta é mais uma garantia de que o julgamento será removido e que a redenção de Deus trará consolo e restauração. Note algo importante comigo aqui. O texto não diz que o julgamento será removido porque o povo mereceu ou porque o povo tomou a iniciativa de se arrepender. O texto não trata sobre isso. Pelo contrário, o que nós temos aqui é Deus quem toma a iniciativa em favor dos pecadores. Isso nos lembra que nunca nós iríamos a Deus se Ele não viesse primeiro a nós. Nunca nós buscaríamos a Deus se Ele não nos buscasse primeiro. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas Deus, diz a Escritura, sendo rico em misericórdia, por causa do muito amor com o qual Ele nos amou, Ele tomou a iniciativa. Ele iniciou esse processo de reconciliação. O ofendido foi atrás do ofensor. Ele veio até nós e Ele promete remover o julgamento. Ele promete trazer a redenção. Ele promete trazer a vida. Mas ainda no verso de número 19 nós temos uma quarta característica, um quarto aspecto dessa redenção, uma libertação futura dos inimigos. Nos dias de Sofonias, o Senhor declara no verso 19: eis que naquele tempo
procederei contra todos os que te afligem, contra todos os teus opressores. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram a vergonha, em que sofreram a ignomínia. O povo de Israel enfrentava uma longa lista de opressores, uma longa lista de inimigos. Havia os amonitas, havia os moabitas, havia os filisteus, os egípcios, os de Cush ou os etíopes e, é claro, os assírios, que foram e vieram conquistando, já haviam nessa época conquistado o Reino do Norte. Esses inimigos representavam uma ameaça constante para Israel, tanto física quanto espiritual. Eles entravam na cidade, destruíam a cidade e então eles, de certa forma, convertiam o povo aos seus próprios ídolos. Ameaça física e ameaça espiritual. No entanto, Sofonias profetiza que um dia Deus lidaria com todos os opressores do seu povo. Todos os opressores do seu povo. Ele os derrotaria, trazendo libertação, trazendo segurança a Israel. E essa é uma promessa de vitória completa, de proteção divina, garantindo que o seu povo estivesse agora seguro. E não apenas isso, mas também fosse honrado. Essa profecia aponta para o tempo em que Deus traria julgamento, justiça e reteria a vergonha de Israel e transformaria Israel em um motivo de louvor entre as nações. Não de vergonha, mas de louvor. E avançando para o verso de número 20, nós temos a quinta característica. Ele mostra que no verso de número 20, o último elemento, uma reunião, um ajuntamento futuro. O texto diz: naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Então aqui nós vemos a promessa de uma futura reunião, de um ajuntamento de Israel e todos os povos. Todos os povos. Deus traria o seu povo de volta para si. E lembre-se que os reinos do norte, ou o reino do norte, já havia sido disperso pela Síria, espalhado entre as nações, e 40 anos após essa profecia de Sofonias, o reino do sul também seria levado cativo para a Babilônia, seria disperso. Contudo, a promessa está de pé. A promessa é clara: um dia ele reuniria o seu povo, trazendo-os de volta ao seu lugar, sob o seu governo. Que redenção gloriosa Sofonias está anunciando aqui. E talvez você ainda não enxergue isso. Ele profetiza uma série de ações redentoras para relembrar a conversão das nações, a purificação do povo de Deus, a remoção do julgamento, da sua ira, a derrota dos inimigos e a reunião de todo o povo. A redenção divina é muito mais maravilhosa do que nós podemos imaginar. Não é apenas perdão de pecados. Então, agora que nós vimos essa primeira camada, vamos ver a segunda camada, o cumprimento dessa maravilhosa redenção em Cristo Jesus. Porque a questão agora aqui, diante dos nossos olhos, é como é que essa profecia se cumpriria? Como é que ela aconteceria? Lembre-se de que Sofonias escreveu cerca de 620 anos antes de Cristo. Como então essas profecias, essas promessas seriam cumpridas? Como elas encontrariam o seu cumprimento? E para responder nós precisamos ir ao Novo Testamento. Porque a redenção que Sofonias profetiza ou profetizou aqui encontra cumprimento primeiramente em Cristo e unicamente em Cristo. Um texto fundamental para interpretar a profecia no Antigo Testamento está em 2 Coríntios. 2 aos Coríntios, capítulo 1. Segundo aos Coríntios, capítulo 1,
verso de número 20. Qualquer profecia pode ser vista à luz desse texto, porque quantas são as promessas de Deus, ou as profecias, tantas tem nele o sim. Nele aqui é Jesus, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. O que o texto está dizendo é que todas as promessas de Deus encontram um sim em Cristo Jesus, encontram seu cumprimento em Cristo Jesus. O apóstolo ou os próprios apóstolos e o próprio Cristo nos ensinam como interpretar as profecias do Antigo Testamento. Eles nos mostram essa metodologia correta de se interpretar essas profecias que nós devemos aplicar para entender o cumprimento delas. Então, quando nós olhamos para o primeiro aspecto da redenção profetizada em Sofonias, ou seja, a conversão das nações, do verso 9 ou do verso 8 ao verso 10, quando Sofonias fala dessa mudança de linguagem do povo para que eles invoquem o nome do Senhor, para que eles sirvam ao Senhor de comum acordo, essa profecia encontra cumprimento no Evangelho. Jesus, sendo totalmente Deus e totalmente homem, veio como o Messias prometido, como o Rei prometido. Ele viveu uma vida perfeita, ele morreu pelos pecados do seu povo, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e agora fez a sua ascensão e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas antes de ascender aos céus, o que ele prometeu? Mateus capítulo 28. Em Mateus capítulo 28 há uma promessa e há uma ordem, exatamente para o cumprimento dessa profecia ou desse primeiro aspecto. 28, 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos, note, de todas as nações, não apenas em Israel, não apenas em Judá, mas de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias. Não era isso que ele diz? Eu estou no meio de vós, eu sou o Senhor que estou convosco, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo iniciou essa redenção, Cristo aplicou essa redenção, Cristo tornou possível, e a mensagem de Jesus é clara: se o povo deveria levar as boas novas a todas as nações, não apenas a Israel, claro, começaria em Jerusalém, como nós vemos em Atos dos Apóstolos, mas isso se elevaria, isso avançaria para todas as nações da terra, e em Atos nós vemos o cumprimento dessa missão. O Espírito Santo capacitou a igreja a compartilhar o Evangelho, primeiro com os judeus, depois os samaritanos e finalmente com os gentios, ou os chamados gentios. E no final de Atos, já havia diversos povos gentios crendo em Jesus. Hoje, 2000 anos depois, cristãos estão espalhados por todo o mundo. Todo o planeta. Nós, gentios, somos parte do cumprimento da profecia de Ageu, ou melhor, Sofonias 3, do 8 ao 10. Nós estávamos longe de Deus, mas nós fomos aproximados por meio de Cristo, como Paulo declara em Efésios capítulo 2. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Antes nós estávamos sem esperança, mas agora nós temos esperança. Antes nós estávamos afastados das promessas de Deus, mas agora todas as suas promessas pertencem a nós. Antes nós não perguntávamos por eles ou por Deus. Antes nós não queríamos saber dos seus caminhos, dos seus mandamentos, mas agora fomos aproximados. Mesmo em nossa pequena igreja local aqui em Impirá, nós temos pessoas de diferentes etnias, diferentes locais, refletindo o que Apocalipse capítulo 5, por favor. Apocalipse capítulo 5, verso 9 e verso 10.
e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. De toda tribo, de toda língua, de toda nação. No entanto, para fazer parte disso é necessário nascer de novo. Somente Cristo pode trazer nova vida e nos converter a Deus, tirando-nos da morte espiritual e nos conduzindo à vida eterna. Somente Cristo. Tornar-se um amante de Deus, um amante do seu povo. Amar a Deus com todo o coração, amar o seu povo, é algo infinitamente melhor do que qualquer outra coisa no mundo. Mas o segundo aspecto, lembre-se, a purificação do seu povo. Como que isso se cumpriu? Lá em Sofonias 3, do 11 ao 13, nós temos Sofonias profetizando que o seu povo seria purificado e a sua vergonha removida. No Novo Testamento, nós vemos o cumprimento disso em Jesus Cristo. Você se lembra de João, capítulo 1, verso 29, quando João Batista declara acerca de Jesus Cristo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro que nos purifica. Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do seu povo, que remove a vergonha do seu povo. Nós não podemos nos purificar por conta própria. Não temos como fazer isso. Somente Cristo, por meio do Evangelho, pode nos lavar e nos tornar mais alvos, mais brancos do que a neve. Entretanto, há um aspecto do já e do ainda não. Nessa promessa divina, nós temos esse aspecto do já e ainda não. Se você já é cristão, Cristo já te purificou. Mas nós ainda lutamos contra o pecado. Nós ainda lutamos contra a velha natureza. Não vivemos de uma maneira perfeita. Ainda não. Mas já fomos purificados. E ainda não vivemos de maneira perfeita. Às vezes nós escolhemos o que não deveríamos escolher. Às vezes andamos por onde não deveríamos andar. Falamos o que não deveríamos falar e pensamos o que não deveríamos pensar. Não vivemos conforme ou dignos da nossa vocação. Mas nós podemos sempre retornar a Cristo, repetidas vezes, sabendo que Ele, como um Pai, sempre nos receberá quando nós confessarmos os nossos pecados. Ele nos purifica e nos conduz ao arrependimento. Essa é a promessa de 1 João. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, mas não apenas isso, nos purificar de toda injustiça. Note as palavras do Antigo Testamento aqui no Novo Testamento: nos purificar. Essa profecia encontra, portanto, o seu cumprimento em Cristo por meio do Evangelho. Jesus, que não tinha pecado, tomou sobre si todo o julgamento, toda a ira de Deus contra o pecado na cruz do Calvário, no meu e no teu lugar, para que nós não experimentássemos a ira divina. Ele suportou o julgamento que nós merecíamos, de modo que, se confiarmos em Cristo, nós não precisamos mais temer o futuro julgamento. Nós não precisamos mais temer a ira divina que virá sobre todos aqueles que não se submeteram ao Senhor. Romanos 1:8, aliás, 8:1, afirma isso claramente. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você é um cristão, lembre-se disso. Não há mais condenação. Não há mais condenação para ti. O julgamento que deveria recair sobre nós já aconteceu. Já caiu sobre na cruz do Calvário. Já caiu sobre ele. Cristo tomou por completo. E isso é a boa nova. Isso é a nova notícia. A boa notícia extraordinária. Não há mais julgamento pelo pecado ou por nossos pecados, porque o julgamento já foi feito na cruz.
Agora eu quero que você olhe comigo, especialmente para Sofonias 3,17, novamente, um versículo que é frequentemente chamado no Antigo Testamento de João 3,16 do Antigo Testamento. Sofonias 3,17. Assim como João 3,16 é muitas vezes amado por proclamar o amor de Deus e a vida eterna, Sofonias 3,17 nos dá uma visão gloriosa do coração de Deus para com seu povo. Veja comigo, o Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo, com cânticos. O coração de Deus para o seu povo. Note quantas coisas nós temos aqui. Só esse versículo 17 daria um sermão inteiro, ou uma série de sermões. Deus está no meio de ti. Essa promessa foi cumprida literalmente quando Cristo, Filho de Deus, se tornou homem e habitou entre nós. Como ele foi chamado? Emanuel, que significa Deus conosco. Deus está no meio de ti. Ele é Salvador poderoso que veio para resgatar o seu povo. Agora, se você se lembrar de Mateus capítulo 1, o verso de número 21, diz: ela dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Esse é o Deus que está no meio de ti para te resgatar. Cristo, o Senhor. A segunda coisa que nós temos aqui no verso 17 é: Deus se alegra em ti com alegria. Pense nisso, Deus Todo-Poderoso se alegra sobre o seu povo. Tem alegria sobre o seu povo, tem regozijo sobre o seu povo. E muitas vezes nós pensamos em Deus como desapontado, como zangado conosco por causa dos nossos fracassos, porque nós pecamos. Não lemos a Bíblia o suficiente, não oramos o suficiente, repetidas vezes nós erramos, mas Sofonias 3,17 diz algo surpreendente: Deus se alegra sobre o seu povo. Que coisa maravilhosa! Nós devemos nos arrepender, sim. Devemos nos arrepender dos nossos pecados e buscar a graça para mudar, sim. Mas essa alegria de Deus por nós é um reflexo do fato de que Cristo já carregou o julgamento que era para nós. Agora Deus olha para nós com amor, com prazer, por causa de Cristo. Há uma outra característica. Ele renovar-te-á com o seu amor. Os nossos corações estão frequentemente cheios de medo, cheios de ansiedade, cheios de preocupação. Contudo, Deus nos conforta e nos acalma com o seu amor eterno, com o seu amor fiel. Ele é infinitamente poderoso, mas também é incomparavelmente terno, amoroso, cuidando de nós como um pai amoroso, como um pai que cuida e provê os seus filhos. Renovar-te-á no seu amor. Que promessa! Em quarto lugar, Deus exulta sobre você, veja, regozijar-se-á em ti com júbilo. Isso aqui não é apenas cantar, entende? Isso aqui não é apenas você, quando você está lá na pia, lavando louça e cantando. Às vezes a Samara faz isso lá em casa. Está cantando, está alegre. Ou você está fazendo alguma outra coisa, escrevendo, ou lendo, ou sei lá, o que você esteja fazendo, e de repente você começa a cantar porque você está alegre. Não é apenas isso. As palavras que estão sendo ditas aqui, regozijar-se e jubilar juntos, mostra aquelas pessoas que não estão apenas cantando de alegria, elas estão pulando de felicidade. Elas estão dançando, elas estão, e você olha nitidamente de longe e vê, aquela pessoa está muito alegre. Algo muito bom aconteceu, então imagine aqui a imagem que está sendo passada. Deus olhando para nós e cantando desta forma, se alegrando dessa forma, cantando em alta voz, pulando, dançando.
Ele não é tímido em demonstrar o seu amor para conosco. Isso é incrível. Ele exulta, ele celebra sobre o seu povo com alegria. E esse é o coração de Deus sendo mostrado para nós. Este não é apenas um discurso motivacional, irmãos, mas é a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus está dizendo que Deus se alegra em nós, se alegra sobre o seu povo. Ele nos aquieta no seu amor, Ele canta sobre nós. Pense nisso durante esta semana. O Deus Criador de todo o universo se alegra em ti, como um cristão, por causa de Cristo, Senhor. Talvez você esteja enfrentando desafios na faculdade, no trabalho, no leito do seu lar, como uma pessoa solteira, quem sabe buscando seguir a Cristo, ou uma pessoa casada que está querendo viver a vida cristã no lar de maneira fiel ao Senhor, ou quem sabe viúva ou viúvo agora lutando para viver uma vida com o Senhor. É difícil viver nesse mundo marcado e caído e quebrado pelo pecado, mas lembre-se, Deus se alegra em ti. Ele vê as tuas lutas, Ele conhece as tuas fraquezas, e ainda assim Ele se regozija em ti com alegria. Isso é um consolo para mim. Eu não sei se é para você, mas isso é um consolo para mim. Apesar das minhas falhas, apesar das minhas fraquezas, Deus ainda olha para mim em Cristo e se alegra em mim. Ele vê todas as coisas, e é impressionante o que Hebreus diz, que Cristo é o nosso sumo sacerdote. E sabe por que ele pode ser o sumo sacerdote? Porque ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sofrer. Ele entende. Ele sabe o que é estar um momento de tristeza, um momento de angústia, um momento de ansiedade. Ele sabe disso. Ele sabe o que é ser tentado. Diz a Escritura que ele foi tentado em todas as coisas, para poder ser o nosso representante, para poder ser aquele que, diz João, é o nosso advogado justo e fiel perante ao Pai, para quando nós recorrermos a Ele, Ele não nos rechaçar, mas Ele de braços abertos nos receber. É difícil viver nesse mundo, sim, e Cristo sabe disso. Ele encarnou. Mas essa promessa é infinitamente mais maravilhosa do que nós podemos imaginar. Deus nos ama mais do que nós amamos os nossos próprios filhos. Pense no amor que você tem pelos teus filhos. Pense no amor que você tem pelos teus pais ou por qualquer pessoa que você ama muito. O amor de Deus é muito maior, infinitamente maior do que esse amor que você sente por essas pessoas. E esse amor é direcionado a você. O coração de Deus está cheio de afeto, de alegria por nós, não por causa de algo especial que nós tenhamos, mas por causa de Cristo, seu amado Filho, que morreu por nós, que se sacrificou por nós. E enquanto, então, você vive esta semana, fale dessa verdade, viva essa verdade, pregue essa verdade para você mesmo. O Senhor Deus está comigo. Ele habita em mim por meio do seu Espírito e Ele é poderoso para salvar. Ele se alegra em mim com júbilo e Ele aquieta o meu coração com o seu amor e regozija-se sobre mim com júbilo e com cânticos. Essa é a realidade por causa de Jesus e só é possível por causa de Cristo. Que verdade incrível para nós nos agarrarmos. Enfim, ele também ainda há a característica da redenção, inimigos derrotados. Em 3,19 de Sofonias, ele mostra que os inimigos seriam derrotados. O texto declara que os inimigos de Israel seriam derrotados e os opressores do povo de Deus seriam vencidos. E eu listei alguns deles para vocês. Os amonitas, os moabitas, os egípcios,
No entanto, quando nós chegamos no Novo Testamento, nós entendemos que os nossos maiores inimigos não são esses povos. Nós entendemos que os nossos maiores inimigos não são as outras pessoas. Os nossos maiores inimigos, Satanás, o pecado e a morte. Esses inimigos que são os nossos opressores. E é deles que nós precisamos de libertação. Do poder do pecado sobre as nossas vidas, da penalidade do pecado, que é a morte. E por nós mesmos, nós somos incapazes de vencer esses inimigos. Mas Cristo fez isso no nosso lugar. Ele derrotou Satanás, ele derrotou o pecado e a morte em sua ressurreição, em sua vida, em sua morte e em sua ressurreição. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo usa a linguagem triunfante para descrever. Você se lembra desse texto? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Essa é a proclamação gloriosa que o Evangelho nos faz. Paulo exulta porque por meio de Cristo a morte perdeu o seu poder. O inimigo foi vencido. O último inimigo a ser vencido. Jesus derrotou o pecado por nós, ele venceu o diabo por nós e destruiu a morte de uma vez por todas por nós. Um dia todos enfrentaremos a morte, claro. Se Cristo não voltar, até lá, um dia todos nós enfrentaremos a morte. Seja em um leito de enfermidade ou de uma maneira inesperada. Mas para o cristão, a morte não é o fim. Cristo venceu a morte, garantindo que ao morrermos, nós entraremos imediatamente na sua gloriosa presença. Lá nós estaremos livres do pecado, estaremos livres da morte, para todo sempre. Essa vitória final sobre a morte é algo que nós já experimentamos agora parcialmente. Em Cristo nós temos liberdade sobre o pecado e nós podemos dizer não ao poder do pecado. Não somos escravos do pecado para obedecer aquilo que ele deseja. Então essa experiência, ainda que imperfeita, ela já é presente em nós, porque nós vivemos essa tensão do já e do ainda não. Contudo, um dia nós estaremos naquilo que a Bíblia chama de novos céus e nova terra, onde não haverá mais pecado, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais nenhuma destas coisas que afligem este mundo caído. Essa redenção gloriosa está garantida por Cristo ao seu povo. E Cristo nos assegurou a nossa libertação completa e final. E uma das coisas que nós precisamos entender é que em Cristo nós garantimos o nosso futuro. Eu garanti o meu futuro me entregando ao Senhor de toda a glória. E por isso nós precisamos confiar plenamente nessa promessa. Mas por fim, há o último aspecto da redenção. Reunidos, a grande reunião, o grande ajuntamento, em Sofonias 3:20, nós encontramos o último aspecto dessa profecia. O povo de Deus será reunido. E por meio de Cristo nós vemos o cumprimento dessa promessa. Mas não como uma reunião numa localidade física específica, como acontecia em Jerusalém. Nós acreditamos que esse cumprimento ocorre na reunião do povo de Deus, no ajuntamento da família espiritual. João 1, 12 e 13 mostra isso claramente. Mas todos os que os receberam, a saber, os que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Por meio do Evangelho nós somos adotados na família de Deus. E embora o mundo frequentemente nos diga que todos são filhos de Deus, com quem quer que você converse, as pessoas tendem a dizer: eu também sou o filho de Deus. A Bíblia faz uma distinção. De fato, nós somos criação de Deus, todos nós, feito à sua imagem, à sua semelhança, mas por causa do pecado nós somos naturalmente
Não somos naturalmente filhos de Deus, nós somos filhos da ira, diz a Escritura. Filhos da ira, no sentido de que Deus não é o nosso Pai. E em nosso estado pecaminoso, nós estamos debaixo da ira e da condenação, debaixo do pecado, no estado natural. No entanto, aqueles que creem em Cristo, como diz João, que eu acabei de ler, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Serem adotados na família de Deus, são reunidos como parte dessa família. Agora eu tenho mais irmãos, mais irmãs, mais pais, mais mães do que eu poderia imaginar. Em todos os lugares espalhados pelo mundo. Agora eu não estou só. Se você luta com a sua solidão, porque você vive só, você não está só. Se você é um cristão, você tem uma família. Uma família enorme. Mas às vezes as pessoas estão no meio de suas famílias. Estão no meio de multidão, mas ainda se sentem solitários. Lembre-se. Deus habita em você por meio do seu Espírito. Você não está só. Se você é cristão, você faz parte agora dessa família. Isso significa que você tem novos irmãos, irmãs em Cristo, com quem você pode aprender a viver, a amar pelo poder do Espírito Santo. E um dia, nossos entes queridos aqui na terra partirão. As pessoas que nós gostamos, que amamos, os pais, os irmãos, parentes, mas Deus nunca nos abandonará. E como parte da família de Deus, você está eternamente seguro e nunca estará só. E ainda vivemos essa tensão, claro, do já e do ainda não. Nós já fomos reunidos espiritualmente na família de Deus, mas a promessa da reunião completa ainda está sendo aguardada, ainda é futura. Um dia essa reunião será também física, quando nós tivermos os novos céus e a nova terra, onde todo o povo de Deus será ajuntado. Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, Mateus 5,5. Essa promessa não se limita a Israel, mas ela expande para incluir toda a terra renovada. As profecias sobre a terra no Antigo Testamento encontram em Cristo o seu cumprimento pleno e o seu cumprimento ampliado. O povo de Deus herdará toda a terra, que será refeita, que será renovada, e essa reunião gloriosa será o clímax da redenção em Cristo Jesus, que foi garantida por nós. Que redenção gloriosa é essa, irmãos? E por esse amor, por essa graça, Deus em Cristo Jesus garantiu a nossa reunião como família de Deus, tanto agora quanto na eternidade. Portanto, essa redenção é muito mais maravilhosa do que nós podemos imaginar. Ao concluirmos, eu quero que você seja encorajado a refletir sobre esta verdade. Essa redenção é mais relevante do que nós imaginamos. Para quem ainda não é cristão, que está no nosso meio, se você está aqui hoje e ainda não é cristão, saiba que nós estamos muito felizes por sua presença, mas eu quero te incentivar a considerar essa redenção que acabamos de explorar, porque ela é a sua maior necessidade. É a sua maior necessidade. Ela não vai ser encontrada no conforto ou nas realizações dessa vida, mas ela vai ser encontrada numa reconciliação com Deus, por meio de Cristo Jesus. E você precisa de uma transformação, uma nova vida. E Jesus pode lhe dar isso. Você precisa ser purificado dos seus pecados. Jesus é capaz de limpar até mesmo as manchas mais profundas, o pecado mais vergonhoso. Você precisa que o julgamento de Deus sobre você, sobre o pecado, seja removido. Jesus já tomou sobre si o julgamento na cruz. Você enfrenta inimigos que não pode vencer por conta própria, como Satanás, a morte e o pecado. Mas Jesus já derrotou todos esses inimigos. Creia em Cristo. E Ele o traz para a família de Deus, onde você será reunido a outros irmãos e irmãs em uma comunhão eterna. Essa redenção é oferecida gratuitamente. Receba, como nós lemos Isaías 55, venha e compre pão e vinho sem dinheiro. Receba essa salvação de graça que o Senhor nos dá.
confia em Cristo hoje. E para quem é cristão, essa redenção também é incrivelmente relevante para nós. Nós somos rápidos para esquecer o que Cristo fez por nós. Se você é um cristão, lembre-se, você está na família de Deus, não por seu próprio mérito, não pelo que você fez ou pelo que deixou de fazer, mas pela graça de Deus. Não é porque você é mais sábio, não é porque você é mais justo, é porque Deus te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, é porque Deus te converteu a Ele e trouxe você até Ele. Ele lavou você e te purificou dos seus pecados. Como disse Robert McCheyne, um grande pregador, para cada vez que você olhar para si mesmo, olhe 10 vezes para Cristo. Para cada vez que você olhar para os teus próprios pecados, para cada vez que você olhar para as tuas próprias faltas, olhe 10 vezes para Cristo, Senhor. Então, muitas vezes nós focamos demais nos nossos pecados, nas nossas falhas, mas nós devemos voltar os nossos olhos para Cristo, que é o nosso Redentor. Ele é o nosso Redentor. Então, lembre-se, Cristo tomou o julgamento em nosso lugar. Não há mais condenação. E mais, Deus se alegra em ti. Ele te ama com um amor eterno. A redenção que nós recebemos em Cristo é tão maravilhosa que parece boa demais para ser verdade, mas é real. Agradeçamos a Deus então pela redenção que Ele nos deu, porque é mais gloriosa e mais relevante do que nós poderíamos imaginar. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos cantar ao Senhor e então nós cantaremos e faremos uma oração final.